Pai, eu peço em nome de Jesus a Tua direção, a Tua revelação. Espírito Santo, por favor, eu peço que o Senhor me conduza agora direto ao centro da vontade do Pai, Senhor. Pai, nós sabemos e cremos que se tem algo que pode mudar a nossa vida, é a Tua palavra, Senhor. Então, por favor, eu peço uma palavra revelada que faça diferença em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo disse que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas salvação e poder de Deus para os que creem. Para os que creem. E para você crer na palavra de Deus, você precisa de fé. Então a Bíblia é um livro que você precisa de fé para entender, para crer e colocar em ação. Ao mesmo tempo, a Bíblia é que produz fé. Então é interessante, né? Você começa a ler a Bíblia para poder encontrar fé, e aí você encontra fé na Bíblia para ajudar a colocar ela mesma em prática. Ela mesma resolve todas as coisas. E o Senhor Deus declarou o seguinte, através do profeta Abacuque, ele usou o profeta Abacuque e disse assim: o justo viverá pela fé. Se você é justo, se você é justa, se você quer buscar a justiça, se você tem tentado se colocar a couraça da justiça na sua vida, saiba que o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque, quando fala isso, ele está falando de problemas em Israel, ele fala de pessoas ímpias que prevalecem, pessoas ímpias que conseguem o que querem, e Deus fala, mas o justo viverá pela fé. Amém? E o que é fé? Se você for buscar a definição de fé num dicionário secular, não faz muito sentido. Eles falam, é crença nisso, é confiança naquilo. Mas Deus dá uma definição de fé. No livro de Hebreus, Deus fala que fé é a certeza de uma coisa que ainda não veio. E a firme convicção de algo que você ainda não vê. Isso é fé. É a certeza de uma coisa que ainda não veio e a firme convicção de algo que eu ainda não vejo. Então a fé é só Deus, não é? E a fé é tão poderosa. A gente sabe que no organismo humano tem algumas coisas que são muito poderosas, como, por exemplo, os hormônios. Basta uma gota minúscula de hormônio, ele faz uma reação no seu organismo inteiro, né? Porque ele desencadeia reações químicas, os hormônios. E a fé, basta um pouquinho só de fé para desencadear grandes coisas. Aliás, Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ordenar esse monte que se mova daqui e ele vai se mover. Se você não duvidar no seu coração. Então o oposto de fé é a dúvida. Quem tem fé, luta. Quem está desiludido, se conforma e aceita. Quando você vê uma pessoa que está desanimada, desiludida, em depressão, ele aceita tudo. Ele não luta. Mas quando você encontra alguém que fala, não, mas eu vou continuar, mas eu vou tentar, mas eu vou buscar, mas eu vou procurar, mas eu vou orar, eu vou tentar de novo, você pode saber que você está deparando com alguém que tem fé. Quem tem fé, luta. Amém? E o povo de Deus é um povo de fé, porque ele fala, o meu justo viverá por fé. Deus já está sinalizando para a gente que nem sempre as coisas vão ser como a gente espera, mas o justo continua lutando, porque continua esperando, porque continua crendo. Isso é fé, irmãos. Fé é diferente de otimismo. Fé não é otimismo. O otimismo é uma virtude, mas o otimismo é passivo. É passivo. Uma pessoa otimista, muitas vezes ele não faz, ele está otimista, ele espera que as coisas vão melhorar. Ele é otimista. A fé não é passiva, a fé é ativa. Você vai e rompe. Amém? E a nossa fé é no nome acima de todo nome.
A nossa fé é no nome de Jesus. Então, quando você fala em nome de Jesus Cristo, eu sei que eu vou conseguir. Amém. Então, você não está com a sua força, você está com a força dele. Isso é fé, no nome acima de todo nome. Não precisa ter coragem para ser otimista, mas tem que ter muita coragem para ter fé. E o povo de Deus é um povo de fé. E a Bíblia não é um livro de otimismo, a Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia é um livro de fé. É um livro para produzir fé. Por isso que a palavra fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você tem aí na sua mão um livro que produz fé. Não otimismo, fé. Amém? Fala para o seu irmão, você tem que ler mais a Bíblia. No mínimo, para ter mais fé. Aleluia. E a fé é tão simples. Porque quando você lê a palavra de Deus e descobre ali que o Senhor Jesus Cristo disse assim: tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você me pedir alguma coisa, eu farei. Ei, e Jesus falou: tudo que você pedir em meu nome eu farei. E se você acreditar nisso, irmão, a sua vida vai mudar. É certo que tem algumas condições. Jesus disse como é que a gente deve orar. Tudo que você pedir ao Pai, em meu nome eu farei. Então a gente ora em nome de Jesus. Eu não oro em nome de nenhum santo especialista para alguma coisa. Eu não chamo Deus de o cara lá de cima. Jesus me ensinou a chamar o Senhor Deus de Pai. E Ele ensinou que eu fale com o Pai em nome do Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então tem algumas regras. É por isso Ele deixou o manual do Criador. Amém? Qual é a primeira regra? Então, orar em nome de Jesus. Qual é a segunda regra? Orar crendo. Jesus fala que se você pedir alguma coisa crendo que receberá, você receberá. Mas não tenha dúvida, né? Então, é a necessidade da fé. Tem outra regra. A palavra fala, se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele nos atende quanto àquilo que pedimos. Aleluia. Então, se eu estou no jogo de futebol e o irmão me dá uma canelada e eu fico com muita raiva e falo, ai Deus, que Ele quebre a perna na próxima canelada que Ele me der. Não vai dar certo, porque eu sei que isso não é vontade de Deus. Se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, eu sei que Ele me ouve e me atende. E aliás, você até corre um perigo se você fizer isso, porque a palavra do Senhor fala que quem ama a maldição o alcança. Opa, tem todas essas regras? Tem. É melhor conhecer o manual do Criador, irmão. Amém? Mas é bênção pura quando você começa a conhecer um pouco do mundo espiritual e nós temos o Mestre Jesus. Então você não fica mais à mercê das situações. Você pode começar a dizer em nome de Jesus. E até nas coisas simples. Eu contei esse pequeno testemunho, singelo testemunho de manhã, mas eu queria contar agora, porque são pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida. E aí você vai falar, ela vai falar de chuva de novo. Eu queria falar de chuva de novo. Porque ontem eu estava na igreja e fui lá ministrar o estudo do módulo profético, ontem à tarde, e eu estou de bike. E quando terminou o estudo, começou uma garoa. E eu estava com gripe. Quinta-feira à noite estava com um febrão. E eu tinha que ficar bom até hoje de manhã por causa do batismo. Na quinta noite, a Kátia falou que só de chegar perto já dava calor, de tanta febre. E eu estava já melhor ontem. E aí, saindo da igreja, começou uma garoa. Aí eu fui para uma reunião, e quando eu saí da reunião, ainda estava uma garoinha. Eu fiz uma simples oração, um pedido para o Pai. Pai, e agora, Senhor? Eu preciso ir para casa, eu não tenho guarda-chuva, estou de bike. Eu não posso pegar essa chuva porque eu tenho que estar bom amanhã cedo para o batismo. O Senhor pode parar a chuva para mim? Você pediria isso para Deus?
Quando eu era católico, eu aprendi que não podia ficar incomodando Deus, que Ele era muito ocupado. Mas eu aprendi o que o Pai fala assim: não vos inquieteis por coisa alguma, antes sejam conhecidas de Deus todas as vossas petições e súplicas, com ações de graças, porque Ele tem cuidado de vós. Então eu fiz essa simples oração: Pai, por favor, peço que o Senhor me ajude a chegar seco em casa. Você acredita que eu cheguei sequinho em casa, né, Kátia? Cheguei sequinho, não choveu, pelo menos no meu caminho. Mas assim que eu cheguei em casa, choveu bastante. Muita cristocidência, né? Irmão, eu estou falando de fé. O nosso Pai é o Todo-Poderoso. Se eu precisasse de uma carona, eu pediria para o meu pai. Eu ia falar: Pai, será que você pode sair daí de casa do Itaguá, me dar uma carona? Meu pai falaria: claro, filho, claro, eu sou seu pai, não é? Mas para o papai do céu, eu pude pedir assim: Pai, o senhor pode parar a chuva um pouquinho só? Ele falou: claro, filho. Pronto. O seu Pai é o Todo-Poderoso. O seu Pai é o Todo-Poderoso. Entende isso? Quando a gente entender isso, irmão, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, e quem convive com você nunca mais vai ser o mesmo. O Senhor Jesus um dia falou para os discípulos assim: olha, até agora vocês não pediram nada. Peçam para que a vossa alegria se complete. Talvez Jesus fale hoje isso para você: filho, até agora você não pediu nada. O Alexandre está pedindo até para eu parar a chuva. Vai para Moçambique, pede chuva. Vai para Ubatuba, pede para parar a chuva. E você, filho, você tem pedido alguma coisa para o Pai? Entende? Mas isso depende de fé. Claro, depende também de tentar agradar o Pai. Moisés, quando pedia algumas coisas grandiosas para Deus, Moisés falava: Senhor, se acho graça aos teus olhos, eu peço isso. E porque Moisés achava graça aos olhos do Senhor, Deus atendia a oração dele. Amém, meu irmão? Então a Bíblia não é livro de otimismo, é livro de fé. E o povo de Deus é um povo de fé, porque o justo viverá pela fé. Esse é o teu diferencial. Amém? Vamos dar uma olhada, por favor, em Mateus capítulo 8. Mateus 8, versículo 5. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por que Jesus diz nem mesmo em Israel? Porque Israel era o povo que conhecia Deus, Israel era o povo de Deus na época, né? É o povo que conhece o Senhor Deus, é o povo que sabe que Deus abriu o mar vermelho, é o povo que sabe o que Deus é capaz de fazer. E Jesus diz: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, porque esse centurião romano falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra sua e o meu servo vai sarar. Você crê em Jesus como esse centurião romano? Senhor Jesus, basta uma palavra sua, Senhor, e eu sei que eu vou sarar. Então Jesus está mostrando que o que faz a diferença é a fé. E aqui então no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia! Naquela mesma hora o seu criado sarou, porque Jesus disse: vai, seja feito conforme tu creste.
É isso mesmo, ele teve fé. Um dia, andando com Jesus, o apóstolo Pedro, ele ficou incomodado e ele falou: Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe, irmão, para andar com Jesus, a gente tem que ter fé. Senão a gente não acompanha ele, né? A gente não acompanha o raciocínio dele, a simplicidade dele. Mas eu creio que Jesus trouxe cada um de nós aqui nessa noite, e você que está aí assistindo, para aumentar a nossa fé. Amém? Fé você não encontra em livro de filosofia, aliás, pelo contrário. Você não encontra fé em livro de sociologia, não, nem de química, nem de matemática. A fé você encontra na Bíblia. Amém? E você vai ver Deus agindo à medida da sua fé, quando você falar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, o fim da nossa fé, irmão, o alvo da nossa fé, o objetivo da nossa fé é maior do que uma cura, é maior do que uma libertação. O alvo da nossa fé é a salvação. Para isso Jesus veio. Tudo isso que a gente fica maravilhado com as curas e com as coisas que Jesus faz, isso é lindo. Mas Jesus fazia esses sinais para que a gente possa crer que Ele tem poder para salvar nossa alma. Jesus veio para falar do céu e do inferno. E a gente aprendeu um monte de asneiras sobre o inferno, né? Que inferno é um lugar que tem diabinho com chifre, que inferno tem fogo, e as pessoas falam o inferno é divertido, porque lá eu vou poder fazer tudo o que eu gosto. Irmão, o inferno foi destinado, o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Quando Deus enviou Satanás e os seus anjos fora do céu, Ele destinou ao inferno. O inferno não é lugar para você, irmão. E nem os demônios gostam do inferno. Amém? Pensa no seu pior dia. Você tem como lembrar o dia mais terrível da sua vida, mais trágico? O dia que você se sentiu totalmente sem esperança, com vontade de morrer, desanimado, sozinho, com tormento. Tenta lembrar do pior dia da sua vida. O inferno é 1000 vezes pior do que isso. E o inferno é eterno. E Jesus veio para trazer salvação eterna, vida eterna. É para isso que Jesus veio. E as pessoas não conseguem entender isso. Então Jesus falava assim: olha, se vocês não acreditam pelas minhas palavras, creiam ao menos pelos sinais, pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. E aí Jesus curava, libertava, ressuscitava mortos, para que a gente possa crer que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu vou pedir para você abrir a palavra lá no livro de 1 Pedro, está lá perto de Apocalipse. 1 Pedro. Pedro 1, 9. 1 Pedro 1, 9. Eu vou ler, se você tiver uma dificuldade de achar, um versículo curto, que diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Sabe qual é o fim da sua fé? Qual é o alvo, né, da sua fé? A finalidade da sua fé é a salvação da sua alma. Isso é vida eterna. A Bíblia fala que a gente está aqui de passagem, irmãos. Sabia que a Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra? E não pode deixar de ser mesmo. Quanto tempo você acha que vai viver aqui na terra? Quanto tempo? 70, 80, 90, 100, 120, né? A Bíblia dá para a gente uma garantia de até 120 anos. Depois que Deus não me deixou morrer, ainda, né? Um dia, passando ali na Ponte da Ressaca, que é o meu caminho, eu me lembro desse dia. Eu estava passando a ponte, Deus falou para mim algumas coisas, e entre elas Ele falou: você vai viver muito tempo. Então eu sei que eu vou viver muito tempo.
Ele me disse mais ou menos quanto, mas não vou falar isso, que também é muita pretensão. Mas olha, a gente vai acabar morrendo. A gente é peregrino aqui. E olha que fala aqui a palavra em 1 Pedro 2,11. 2,11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Como você é um peregrino e forasteiro, o apóstolo Pedro fala, peço que você se abstenha dos desejos carnais, os desejos carnais que combatem contra a alma. Sabe como é que você vai ter uma vida abençoada e digna na sua passagem pela terra? Buscando ser santo, buscando ser justo, fugindo do mal. Amém? Você sabe que essa noite agora, de ontem para hoje, eu fui atacado na minha mente. O Satanás, que é um sujo e imundo, ficou jogando pensamentos na minha cabeça. E eu não aceito. E eu não dormi enquanto não parou isso. E eu fiquei rolando na cama e repreendo, não aceito. Eu levo todo pensamento cativo a Cristo em nome de Jesus. Aí vinha de novo um pensamento. Eu te repreendo em nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento. Senhor, me cobre com o sangue de Jesus. E vira para cá, e vem mais um pensamento. Porque o olhar é mais fácil, não é? Se você vê que você está pecando com o olhar, você, em nome de Jesus, eu não vou olhar e pronto. E o pensamento que fica insistindo em vir. E eu não dormi enquanto eu não rejeitei isso. A hora que parou, limpou, falei, obrigado, Senhor. Agora eu posso dormir. Aí eu acordei sem os pensamentos. Porque se eu fosse dormir com aquilo, talvez até tivesse pesadelo com aquilo, não é? Então, irmão, sabe como você vai ter uma vida abençoada na sua passagem pela terra? Abstenha-se dos desejos carnais que combatem contra a alma, porque o fim de tudo é a salvação da nossa alma. Amém? E aqui em Filipenses, eu vou ler só com você, dá uma olhada em Filipenses 3. Olha onde você vai morar, meu irmão, em nome de Jesus. Filipenses 3. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus tem poder para sujeitar a Ele todas as coisas. Ele vai transformar o nosso corpo. Você sabe que a Bíblia fala que o nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Amém? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aí já precisa de fé, né, irmão? Eu sou normal, hein? Ó, faço um 4 aqui, eu sou normal. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos vão ser transformados com um corpo de glória. Por isso que ele fala que ele vai transformar o nosso corpo de glória. E a nossa cidade está nos céus. E de lá nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa morada eterna chama-se Nova Jerusalém. A Bíblia dá a dimensão. Você sabe qual é o tamanho da Nova Jerusalém? Mas será que vai caber toda a humanidade lá? Cabe. A Nova Jerusalém tem 1.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Está na Bíblia. Você já imaginou uma cidade de 1.200 quilômetros cúbicos? Mais ou menos a distância daqui a Brasília. Isso só a Nova Jerusalém. Fora o paraíso. Meu nome está lá. O seu nome está lá. A Bíblia fala que existe um livro da vida, que é um livro que registra quem vai poder entrar na cidade santa.
A Bíblia fala que quem não tiver o seu nome escrito não vai poder entrar. Deus fala que Ele tem uma nação santa, Ele tem um povo sacerdotal. Todas as nações aqui na terra têm passaporte. Os cidadãos de todas as nações aqui da terra têm identidade. Você é registrado na cidade, no país, todos. E também na nação celestial. Existe um livro da vida. E quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, está escrito aqui que o seu nome é escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele busca você também. E aí você vai poder entrar na cidade santa. A nossa cidade está no céu, está escrito aí, porque o seu nome vai estar lá. Essa é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé não é para dizer que eu sou crente e vim na igreja. A razão da fé não é falar em nome de Jesus seja curado, Ele é curado, e é mesmo, mas a razão da nossa fé é que um dia eu vou entrar na cidade santa e eu vou passar a eternidade com o Senhor Jesus Cristo e com o meu Criador, e não com Satanás. Amém, irmão? É para isso que o Senhor Jesus veio. Ele falou, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Olha, ouça isso. Você acha que ele ia falar isso se fosse mentira? Jesus ia ficar falando esse tipo de coisa. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou voltar para buscar vocês, mas antes eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu tiver preparado lugar para vocês, eu vou voltar para buscar vocês. Porque a minha vontade, o meu desejo é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Isso está na Bíblia, em João 14. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas todo aquele tempo que eu busquei o Krishna, e todo aquele tempo que eu busquei o Ramakrishna, e todo o tempo que eu me interessei pelo Buda, eu adquiri conhecimentos, adquiri bons conceitos, mas eu não iria para o céu. A Bíblia fala em Atos 4:12 que não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só um nome foi dado aos homens que dá a salvação, é Jesus Cristo. E para que você creia que Ele é mesmo o Senhor da vida e da morte, então em nome de Jesus, levanta e anda. E a gente fala, então Jesus é mesmo o Filho de Deus? É, e Ele quer levar você para o céu. Amém? Está comigo? Esse é um povo de fé. A gente vive, a gente trabalha, a gente tem que ter os pés na terra, mas a cabeça no reino dos céus. Eu sei que um dia, está escrito aqui, um dia o Senhor Jesus vai voltar, o arcanjo vai tocar a trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos para a sua vinda, seremos transformados e seremos arrebatados e teremos um encontro com Ele nos céus. A Bíblia chama isso de arrebatamento. Mas tem que ter fé para acreditar nisso, né? Tem que ter fé para acreditar nisso. Como é que eu vou adquirir fé? Começa a ler a Bíblia. A Bíblia é um livro de fé. Amém? Aleluia. E uma coisa para encerrar, que geralmente para os crentes, trava os crentes, chama-se lutas, aflições, problemas. Tem irmão que fala assim, olha, depois que eu fui batizado, ficou tão difícil. Tem irmão que fala assim, olha, depois que eu entrei para o ministério de louvor, ficou tão difícil. Depois que eu abri minha casa para receber uma célula, ficou tão difícil. Depois que eu me tornei líder, ficou tão difícil. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Está amarrada em nome de Jesus. Difícil é não ter Jesus Cristo, irmão. Luta você vai ter. Você tinha luta antes de ter Jesus, não tinha? Só que você não tinha fé, você não tinha esperança. Jesus nunca prometeu que a gente não vai ter luta. Pelo contrário, Ele falou, neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, por favor, não entra nessa. Acho que vou mudar de igreja porque está difícil. Acho que vou mudar de célula porque está difícil. Acho que eu vou ficar em casa porque está difícil.
Você vai facilitar para o diabo? A Bíblia fala que se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Ele vem e faz cara feia para você, você faz cara feia para ele, o diabo. Aí ele faz mais cara feia, você faz mais cara feia. Vamos ver quem foge primeiro, diabo. Aqui está dizendo que você vai fugir primeiro. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia fala, maior é o que está em você do que o que está no mundo, e quem está em você é o Espírito Santo do Deus vivo. Amém? Você sabe como é que Deus se apresenta? Para Moisés, ele fala, Moisés, eu sou o Todo-Poderoso. Eu gosto disso. O primeiro nome de Deus que eu aprendi em francês, porque eu estou estudando um pouquinho de francês, eu queria ver como é que é Todo-Poderoso em francês. Amém. Ele é o Todo-Poderoso. E ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? E finalmente eu quero comentar com você, por que será que Jesus chorou quando ele foi ressuscitar Lázaro? Eu quero aplicar isso na nossa vida para encerrar. Por favor, abra comigo João capítulo 11. João capítulo 11. Eu queria tanto pedir agora que Jesus faça maravilhas em nosso meio, porque essa é a especialidade dele. Sabe, enquanto Jesus não leva você para o céu, ele quer agradar seu coração. Ele é bom. Aqui em João, capítulo 11, versículo 35, é o versículo mais curto da Bíblia, João 11, 35. Diz assim, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Quando Jesus veio para encontrar seu amigo Lázaro que estava morto, e ele perguntou, onde está o corpo? Onde vocês o puseram? E eles disseram, aqui, Senhor. Jesus chorou. Eu comentei isso hoje no culto da manhã, mas eu queria comentar com você. Eu um dia parei para pensar, por que será que Jesus chorou? Você já pensou nisso? Será que ele chorou por ver o sofrimento, a tristeza de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro? Eu creio que não, porque Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia. Ele já tinha dito para os discípulos, olha, vamos lá, vamos a Betânia, porque o nosso amigo Lázaro dorme. Né? E aí um dos discípulos falou, Senhor, se ele dorme, ele está em segurança. Jesus falou, não, você não está entendendo. Ele está morto, mas a gente vai lá. E quando ele chega, ele fala para Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Por que ele chorou quando ele viu o túmulo? Você pensou nisso? Sabe o que eu penso? Que Jesus ia ter que trazer Lázaro de volta. Lázaro já estava, como eles chamavam, no seio de Abraão. Hoje a gente fala paraíso. Lázaro já estava. Mas para que o Alexandre, cabeça dura e incrédulo, pudesse saber que o Senhor Jesus Cristo ressuscita até morto, alguém ia ter que voltar. E Lázaro foi escolhido para voltar. E eu fico pensando que Jesus deve ter... Isso é uma interpretação minha, tá, irmão? Não é teológico. Não... Jesus deve ter pensado, eu vou ter que trazer meu amigo de volta para essa vida. Né? E aí, olha aqui no capítulo 12, então, de João. João 12, 1. Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Olha que cena linda, né? Lázaro tinha morrido, e aí agora Jesus está ali, Lázaro com ele, almoçando. Né? Quem está servindo? Marta, como sempre. Marta que servia, né? E Lázaro ali na mesa. Não é demais? Aquele que morreu ficou 4 dias morto. Quando abriram a pedra do túmulo, aquele cheiro de morte, cheiro de morto já há 4 dias. E agora Lázaro está ali comendo com Jesus. Aleluia. Mas olha o que diz aqui no versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro,
a quem ressuscitara dos mortos. Então agora as pessoas não iam mais só por causa de Jesus, iam também por causa de Lázaro. É verdade, o Lázaro, ele estava comendo frango, ele estava lá, o Lázaro morreu. Eu vi, ficou 4 dias. No segundo dia eu já fui embora, não, o Lázaro. Então as pessoas iam para ver Jesus e para ver Lázaro. Aleluia. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então é isso que eu fico pensando. Lázaro, enquanto ele era apenas Lázaro, ele tinha uma vida normal. Ele era um homem normal, trabalhador, tinha 2 irmãs, Marta e Maria, recebia Jesus na sua casa. Mas agora, Lázaro, depois da ressurreição, ele é o ex-defunto. O ex-defunto, que está vivo. E agora ele é perseguido. Ele é perseguido. Porque agora as pessoas olham para Lázaro, creem em Jesus e se convertem. Então aqueles que queriam matar Jesus, agora também querem matar Lázaro. E Jesus sabia disso. E quando Jesus chegou então no túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Irmão, sabe, eu creio que a vida de Lázaro não foi fácil depois. Não é? A gente não sabe, a Bíblia não conta para nós como foi que Lázaro morreu. Eu não sei se Lázaro acabou sendo morto, como mataram Jesus. Eu não sei se Lázaro teve que fugir da sua cidade. Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas sem dúvida não foi fácil a vida de Lázaro depois do milagre. Concorda? Porque ele passou a ser perseguido. E a sua vida também não vai ser fácil. Porque se Deus fizer grandes coisas em você, e as pessoas vão começar a olhar para você, vão começar a conversar com você, vão começar a conviver com você, e vão se entregar para Jesus. Aí o Satanás vai ficar furioso com você. E Jesus falou, você vai ter dificuldades, filho, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu estou com você. Assim como eu venci o mundo, você pode vencer. Eu estou com você. O Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito. Então, por favor, quando vier a luta, quando vier a perseguição, quando vier os problemas, fica firme na rocha, porque o que mais importa é a tua salvação. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Amém? Aleluia! Eu fico feliz, porque várias vezes tem acontecido que alguém que conversa comigo, eu conto para ele o que Deus fez no meu coração, ele fala, se Deus pode curar o seu coração, então Deus também pode me curar. Eu falo, é isso, irmão, é assim, é isso. Então, se pela minha vida alguém pode conhecer Jesus, glória a Deus. Mas se por isso também eu começar a ser perseguido, glória a Deus. Importa que eu seja salvo. Amém? Então, quando vier a luta para você, não pense em mudar de igreja, não pense em mudar de célula, não pense em ficar em casa, não pense em deixar de ser líder, pense em Jesus. Fala, Senhor Jesus, o negócio está ficando difícil, dá para aumentar a guarda dos anjos? Às vezes eu peço isso. Você acha que eu não vou pedir aumento da escolta celestial quando eu for agora essa viagem para a França? Vou pedir. Pai, dá para aumentar a escolta dos anjos? Você acha que Deus não vai aumentar a escolta? Senhor, está ficando difícil, eu peço que o Senhor me ajude. Quantas vezes eu estou em casa e eu estou cansado, minha esposa sabe disso, eu falo, Deus, eu não vou levantar daqui enquanto eu estiver sentindo isso, Deus. Me dá força, Senhor. Me dá força, Pai, em nome de Jesus. Senhor, me dá força, Pai. Pai, não me deixa desanimar, Senhor. Me dá força. E eu fico lá. Às vezes demora 5 minutos. Eu só levanto a hora que eu sinto. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pede para Ele. Deus fala que é para você orar por todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Eu quero colocar essa palavra em ação com você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Celebre a fidelidade do Senhor.
Senhor, a nossa força.